Olá, estamos começando mais um programa Fé e Razão. O programa de hoje foi feito com tanto carinho para você, assim como todos os outros. Mas hoje eu faço questão que você assista até o final. Participa também mandando a tua mensagem, mandando o teu e-mail, escreve para o nosso pastor. Ele quer ver o que é que você tem, quais são as tuas dúvidas, o que é que você tem para acrescentar aqui no programa. Sua participação é para isso, é para a gente trocar ideias, para a gente poder passar um pouco do que a gente sabe, você trazer um pouquinho mais das tuas dúvidas, a gente quer acrescentar na tua vida. Então, se você não sabe o endereço, a gente vai falar. Tá aqui passando, mas eu vou reforçar. samuelvitalino@ipb.org.br. É fácil, você escreve e aí ele vai te responder. O nosso Facebook também está à tua disposição. Se você não tem como ver o Face em casa, você tem no celular, tem uma Lan House, não tem como você não estar pertinho da gente. Então, o nosso endereço tá aí para você também. Tem o endereço da nossa igreja para você nos visitar. A gente quer te ver, te conhecer, tá mais perto de você. Então, se você puder, apareça. Será um prazer te ver. Assiste o programa. Estamos começando mais um programa Fé e Razão e hoje a gente vai voltar à história de Abraão propriamente dita. A história de Abraão que no capítulo 22 de Gênesis traz uma história extremamente comovente. Nós já vimos que Deus abençoou Abraão, lhe fez algumas promessas, lhe prometeu um filho e que a partir desse filho todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isaac então nasce de Sara, depois de alguns erros cometidos por Abraão, quando Ismael nasceu, e a gente já viu as consequências disso nos outros programas, mas aqui agora nós percebemos que Isaac nasceu e que estava crescendo. Quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, nós vemos que Abraão, mais uma vez, é colocado por Deus à prova. Veja a leitura do texto. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse Deus aos seus servos: esperai aqui com o jumentinho, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, seu único filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Ele era Abraão. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis que aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Essa história é comovente demais. E por que ela é tão comovente? Me deixa explicar para você. Aqui nós vemos que um homem ele pode ter fé mesmo quando não entenda as motivações de Deus. Se coloque no lugar de Abraão. Ele tem um filho que é considerado o filho da promessa. Promessa essa feita pelo próprio Deus. E Deus diz a ele: vá sacrificar o seu filho.
como você se sentiria? Que tipo de reação você teria? A reação de Abraão aqui é impressionante, mostra que a fé, ela vai muito acima e muito além das circunstâncias. Você foi chamado para obedecer a Deus, ainda que você não entenda, ou ainda que você não goste daquilo que precisa fazer. Foi assim que Abraão foi um homem de Deus, um homem amigo de Deus. Ele ia obedecer, ele estava todo pronto para obedecer a Deus. E isso é um ensinamento muito grande para nós, para o nosso cristianismo. O que a gente tem visto hoje em dia? É o contrário disso. No tempo de Abraão, Deus decretava e Abraão obedecia. No tempo de hoje, os homens de Deus, ou os ditos homens de Deus, querem decretar. São eles que decretam, eles que dizem o que vai acontecer e Deus que cumpra aquilo que eles estão dizendo. Está errado, querido. Está completamente equivocado. Nós estamos aqui para obediência a Deus. Isso não é obediência cega, não. Isso é uma obediência real, verdadeira. Uma obediência de quem sabe que Deus é poderoso até para fazer coisas impressionantes. O escritor aos Hebreus diz por que Abraão creu. Diz que Abraão creu que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Onde é que você vê isso aqui no texto? No versículo 5, quando ele disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz vamos adorar e voltaremos para aqui. Ou seja, Abraão sabia que ainda que ele matasse Isaque, Isaque desceria com ele, porque Abraão confiava nas promessas de Deus. Você confia nas promessas de Deus de uma forma absoluta, de uma forma total, de uma forma inteira, integral. Você vai ser feliz se você conseguir confiar em Deus assim. Mas o que é mais fantástico aqui, queridos, é que Isaque, ele está simplesmente sendo utilizado aqui. Perceba que ele não vai morrer. Que um outro animal vai ser providenciado, ou um animal vai ser providenciado pela própria promessa de Abraão. Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, porque Abraão confiava em Deus. Mas percebam aqui algumas semelhanças que fazem com que essa história se torne completamente especial, linda, inesquecível. Quais são os detalhes dessa história? Depois dessa obediência de Abraão, Abraão então ele passa a representar nessa cena o próprio Deus. Enquanto ele está subindo no monte, ele leva o fogo e o cutelo. O fogo e o cutelo são instrumentos que demonstram a ira de Deus, que vai recair sobre aquele menino. E quem era aquele menino? Aquele menino era seu filho, seu único filho, a quem ele amava. E esse menino, ele teve que carregar a madeira, ele teve que carregar a lenha nas suas próprias costas. Esse menino andou com seu pai 3 dias, exatamente o tempo em que o Filho verdadeiro de Deus, depois de ter carregado a sua própria lenha, a sua própria cruz, a sua própria madeira, ele então, por 3 dias, ficou morto, assim como por 3 dias Isaque ficou morto aos olhos de Abraão. Da mesma sorte, queridos, a palavra de Abraão aqui, ela é completamente tocante. Quando Abraão diz o seguinte, Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro para o holocausto. E de uma forma surpreendente, quando lá em cima, Abraão está pronto para matar a Isaque, Deus diz, Abraão, não adianta você matar Isaque. Não faça isso. A morte de Isaque não vai fazer bem nenhum para a humanidade. Isaque é pecador também. Tudo isso aqui é para que você e Isaque sejam provados. E como eles foram bem provados, né? Abraão confiou em Deus ao ponto de sacrificar o seu único filho, e Isaque confiou no seu pai, ao ponto de se deixar amarrar, ao ponto de saber que o pai não faria absolutamente nada que Deus não houvesse mandado. Isaque conhecia de culto, veja como Abraão era um bom pai. Isaque conhecia muito bem o que era que estava faltando. Enquanto eles subiam, Isaque disse, meu pai, está aqui a madeira, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Mas onde está o cordeiro? Perceba que era uma família que cultuava a Deus. Era uma família que entendia como se dava as coisas de Deus. E por isso foram tão abençoados. Por isso eles foram uma família que se tornou referência, não apenas para o povo judeu, mas para todos nós. Mas quando Deus disse a Abraão, Abraão,
não mate o menino, olhe para cima. Quando ele olhou para cima, alguma coisa muito estranha aconteceu. Porque no caminho, Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Mas o que aparece ali não é um cordeiro. Versículo 13 diz assim, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Por que naquele momento o cordeiro não foi providenciado? Sabe por quê? Porque o cordeiro que havia sido prometido por Deus e do qual Abraão falava, não foi aquele que foi morto naquele holocausto naquele dia. O cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo foi providenciado por Deus muitos séculos depois. Quando João Batista viu a Jesus Cristo, João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está sendo convidado a ouvir essa mensagem, a ouvir essa palavra, a confiar no Cordeiro de Deus. A confiar como Abraão confiou, como Isaac confiou. A entender que todas as coisas, ainda que você não entenda imediatamente o porquê Deus manda você fazer determinadas coisas na palavra de Deus, você deve obedecê-lo. Você deve crer completamente que Ele sabe todas as coisas, inclusive para onde Ele está lhe levando. Eu gosto do Salmo 23. O Salmo 23 nos diz que o nosso pastor ele é tão bom conosco, ele não nos falta em tempo algum. E ainda que nós tenhamos que andar pelo vale da sombra da morte, nós andamos pelo vale da sombra da morte sem temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Abraão e Isaac, naquele dia, andaram pelo vale da sombra da morte. Eles estavam indo para que Isaac fosse morto. Mas eles não temeram mal nenhum, porque o Cordeiro verdadeiro de Deus estava com eles. Creia em Deus, acredite em Jesus, arrependa-se dos seus pecados e tenha uma vida completamente linda, nova, para que você possa desfrutar da presença desse que ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Que Deus lhe abençoe. Quero agradecer a participação das pessoas que têm mandado suas perguntas pela internet. E hoje eu queria responder a pergunta do Claudinho. Diz assim o Claudinho, Samuel, meu querido irmão, paz, estou com uma dúvida teológica. Preciso que me ajude a entender o que era preciso ser reconciliado lá no céu à luz de Colossenses 1:20. Será que tinha algum problema no céu que precisava ser reconciliado? Por favor, me responda. Eu queria saber sobre esse versículo. Obrigado, Claudinho. Vamos então para o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo também todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pois é. O que é que significa que nos céus precisava haver reconciliação? Isso foi muito importante, Claudinho, porque a gente precisa aprender a como estudar a Bíblia. Às vezes a gente se prende num versículo e a gente se esquece de olhar o que está perto dele. E a primeira regra de hermenêutica bíblica, ou de interpretação bíblica, é que a Escritura ela se auto-interpreta. Existe muita coisa errada na interpretação da Escritura, sabia? Muita coisa errada. Deixa eu lhe dar um exemplo clássico. Todo crente conhece aquele versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, Filipenses 4,13. Todo mundo sabe. Agora, qual é a interpretação que as pessoas dão para esse versículo? Tem vezes que eu acho que eu escuto pessoas falando sobre esse versículo que parece que a gente é super-herói. Que a gente pode voar, que ninguém vai ficar doente, que ninguém vai ter problema financeiro, ninguém vai ter problema de saúde, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Mas quando a gente vai ver o texto, a partir do versículo 10 a gente vê que é exatamente o contrário. Paulo diz, eu quero agradecer a oferta que vocês me mandaram. Paulo está preso, e aí ele diz,
Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como ser honrado. Tanto sei passar por fome, como ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja como é diferente a interpretação. Por quê? Porque a gente leu o contexto inteiro. É isso que a gente vai fazer aqui. A partir do versículo 15 desse texto, nós temos o seguinte: ele quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse texto é muito bonito, né? Quando a gente pensa em imagem, a gente pensa em alguma coisa que a gente pode ver, que a gente pode observar. Mas Jesus aqui é chamado da imagem de algo invisível. Então você pode ver aquilo que você não pode ver. Esse é Jesus. Pode parecer um paradoxo, mas Jesus, ele é verdadeiramente Deus. Nele, mais na frente, em Colossenses 2,9, ele vai dizer que corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Você quer ver a Deus? Olhe para Cristo. É nele que você vê Deus. Pois bem, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, o que é que o texto está falando aqui até o versículo 17? Está falando que todas as coisas foram criadas por Deus. Que coisas? As coisas aqui na terra, no nosso planeta, como também as coisas no céu. Ele está seguindo a ordem da criação. Deus fez os luzeiros, Deus fez os planetas, Deus fez as galáxias, Deus fez os céus dos céus que não podiam conter. Todas as coisas foram criadas por Deus. E nele, a despeito da queda, tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas estão na palma das mãos de Jesus Cristo. Então, já que ele criou todas as coisas, o que foi que aconteceu para que as coisas entrassem em desordem? Deus criou o coqueiro. Por que o coqueiro está com um bicho lá e às vezes o coco sai com água azeda? Deus criou o cachorro. Por que o cachorro às vezes nasce cego ou tem um problema e uma pereba no corpo? Deus criou todas as coisas. Deus criou as galáxias, as estrelas. Por que as estrelas, de vez em quando, uma bate na outra, uma galáxia entra em colapso com a outra? Por que será que as coisas estão em desordem? Por que de vez em quando cai um meteoro numa parte aqui da Terra? Por quê? Por causa do pecado. O pecado afetou todas as coisas. O pecado afetou a criação. E Deus disse para o homem, maldito é o cosmos, toda a criação é maldita por tua causa. Nesse sentido, o versículo 20 explica para a gente o que é esse céu. Então veja só. Ele, versículo 18, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aí, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas da criação, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, tudo aquilo que entrou em colapso por causa do pecado, Deus, em Cristo Jesus, reconciliou, reconquistou na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu não apenas para salvar pecadores como eu e como vocês, mas ele morreu também para resgatar toda a sua criação, porque Deus não perde nada daquilo que ele criou. Tudo aquilo que Deus criou, ele viu que era muito bom, ele gostou, ele olhou a sua criação e ele admirou a sua criação. E nós achamos que podemos deixar Deus fora disso, que a gente pode, que o nosso pecado é tão poderoso que Deus vai perder as coisas que foram criadas? Não. Na cruz de Cristo, ele reconquista todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Um outro texto que nos ensina isso é Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 19, o texto diz assim: a ardente expectativa da criação. Que criação é essa? Tudo que foi criado, o cosmos, tudo aquilo nos céus e na terra que foi criado. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade,
não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, porque o coqueiro está doente, não é culpa do coqueiro, é culpa do homem, é culpa do nosso pecado, é culpa do pecado de Adão, é culpa do seu pecado. É porque nós pecamos que as coisas estão em colapso. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, versículo 21, que a própria criação será redimida do cativeiro do pecado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Perceba que há uma distinção, uma diferença entre toda a criação e os filhos de Deus, e os homens. Por quê? Porque os homens são os responsáveis pelo pecado. O coqueiro, a criação, os planetas, eles não precisam de se arrepender dos seus pecados para serem resgatados por Cristo. Porque eles não pecaram. Quem pecou foi você. E porque você pecou, então você precisa se arrepender dos seus pecados para que a cruz de Cristo tenha sido então válida para você também. Entendeu a diferença? Nós fomos colocados ali como a coroa da criação, mas isso traz responsabilidade para os nossos ombros. Isso requer com que eu e vocês, uma vez que somos pecadores, nos reconciliemos com Cristo através da nossa fé e do nosso arrependimento. Agora, de uma forma bem prática, isso ajuda a gente a entender a cosmovisão cristã e bíblica. Como é que a gente lida com as coisas do mundo, então? Como é que eu lido com a ecologia, por exemplo? Esse é um texto que nos ajuda a entender como a gente deve preservar o mundo. Por que eu preciso cuidar bem dos animais? Por que eu preciso cuidar bem da natureza? Por que eu tenho que cuidar das árvores? Por que eu tenho que cuidar do mar? Porque eu fico doente quando eu vejo qualquer pessoa, mas principalmente um filho de Deus, uma pessoa que diz ser cristã, jogando um papel na rua, sujando as coisas de Deus. Isso é terrível. Por quê? Porque Deus ama a sua criação. Deus revela a sua glória através das coisas que foram criadas. Então, entenda a cosmovisão da seguinte forma: todas as coisas, independente, aplique isso a tudo na sua vida, a coisas visíveis e invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas que foram criadas por Deus foram deturpadas pelo pecado. E todas as coisas que foram criadas por Deus e deturpadas pelo pecado podem ser redimidas por Deus. E eu e vocês podemos fazer parte dessa redenção. Eu e vocês podemos agir na preservação das coisas que Deus criou. Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, você entende que você precisa cuidar da criação. A partir de hoje, você entende que você precisa cuidar das coisas que Deus fez. Seja mais educado, não jogue lixo na rua, preserve a natureza. Você não precisa ser um ecologista do Greenpeace, você não precisa ficar com a neura de que todas as coisas agora se resumem à ecologia, não é isso. Mas a palavra de Deus diz a você que você pode e que você deve cuidar da criação de Deus, cuidar das coisas que Deus fez, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder, porque todas as coisas revelam aquilo que Deus é. Não é isso que Paulo diz em Romanos 1, capítulo 1, versículo 20? Que os atributos invisíveis de Deus, veja, os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas. Todas as coisas que foram criadas refletem a glória de Deus. E os homens são, por isso, indesculpáveis. Você vê o sol, você vê o mar, você vê a lua. Você não vê, mas você pode sentir, você pode ouvir, você pode tocar. Independentemente da sua situação, independentemente daquilo que você pode sentir por cada um dos seus sentidos que o próprio Deus criou para fazer com que você perceba a sua presença, faz com que você seja indesculpável diante de Deus. E a sua esperança, meu querido, a sua esperança é uma só. Não é o fato de que nos céus existe algum problema. Não, nos céus todos os problemas já foram resolvidos. Mas aqui, em toda essa criação, Jesus Cristo morreu, derramou sangue na cruz do Calvário. Ele vai resgatar todas as coisas, mas Ele pode resgatar você também. Mas você precisa crer em Jesus e precisa se arrepender dos seus pecados. Faça isso agora
e venha para Cristo ainda hoje. Chegamos ao final de mais um programa Fé e Razão. Espero que você tenha gostado, tirado suas dúvidas, aprendido um pouco mais. É sempre bom a gente estar aprendendo todos os dias. E aí a gente quer te ver agora na igreja, a gente quer conhecer você, quer saber o que é que você tem achado, como é que tá a tua vida, a gente de verdade quer estar juntinho de você. Então se você não sabe como chegar na igreja, não vai ter desculpa porque eu vou te dar o endereço agora. Rua Valdemar Falcão, número 322, Brotas. É simples, você não vai ter como errar porque é bem na principal. E aí eu vou te dar agora o endereço dos cultos, anota, tá passando aqui mas é só para te reforçar. Toda terça-feira nós temos reuniões de oração. A reunião acontece no salão principal, então não vai ter perigo de você não saber chegar, porque abrir a porta da igreja já está lá. 8 horas, então você chega do trabalho, toma café e dá para ir. Aos domingos, pela manhã, nós temos a EBD, a Escola Dominical. O culto vem na primeira parte e logo depois a gente divide as classes e aprende um pouco mais de temas específicos. E você vai gostar muito, porque é muito bom. Então, horário, 9 horas da manhã. E à noite nós temos o culto. E aí começa mais ou menos 18 horas, um pouquinho mais cedo tem períodos de oração, se você quiser chegar para poder orar junto com a gente, é muito bom. E a gente agora só quer te ver lá. Até o próximo programa. Tchau!